Olá, Yeshua, Jesus e os dois seres, o Espírito Aion e o Espírito Arcôntico. Bem, pessoal, como vocês viram na abertura, vamos estar falando hoje de Yeshua, Jesus, né? E os dois seres, o Espírito Arcôntico e o Espírito Aion. É um assunto que para muita gente é completamente estranho, novo. E é bom que você vá se acostumando, porque daqui para frente é exatamente isso que você vai aprender e entender esse assunto com mais importância do que nunca houve antes, ok? Vamos falar, por exemplo, os judeus, até os dias de hoje, não aceitam, uma grande parte dos judeus não aceitam Yeshua, ou Jesus, como sendo o Emanuel, ou seja, o Machia de Israel. Só que, por sua vez, a igreja romana, os romanos, né, os grecos romanos, o introduziu como sendo o Machia de Israel. Ou seja, os judeus, os doutores da lei, não o aceitaram, mas os romanos, por sua vez, entenderam dessa forma e o aceitaram, ok? Então vamos estar falando disso hoje. Identificando se ele é ou se ele não é, falando só um pouco para depois a gente dar um avanço, que eu vou estar falando desses assuntos a seguir. Vejam só. Eu vou estar falando desse assunto, que é justamente a Igreja Católica e Hitler junto com a Igreja Católica, e a carta, a declaração do Lord Balfour. Então você vai estar vendo tudo isso e espero que isso possa abrir sua mente para entender algumas coisas, principalmente dentro desses termos que eu vou estar colocando aqui para você entender que é justamente isso que aconteceu e é justamente isso que você vai parar para começar a olhar agora a Bíblia de maneira diferente. Porque existe sim um ser que veio, que nem é o Emanuel, ou seja, o Yeshua, o Machia de Israel, e nem é o verdadeiro Cristo dos romanos. Então, o que os romanos fizeram? Eles entenderam que poderiam fazer isso e conseguiram introduzir esse Machia, e de fato ele ok? É o Espírito que vem. Por quê? Eu vou explicar. Por que os judeus não aceitaram ele como sendo o Machia, né? Para isso, a gente vai estar lendo Malaquias, ok? Temos aqui Malaquias. Aí tem algumas profecias que eu coloquei aqui e tem Malaquias. Eu vou ler Malaquias para você entender que esse Cristo que foi introduzido aí pelos romanos não é o Cristo dos judeus e por isso eles não aceitaram, tá? Agora eu vou explicar em seguida por que eles não aceitaram, sendo que ele era de fato o Cristo dos judeus, e por que ele não cumpriu as profecias. Eu vou explicar para vocês. Primeiro eu vou ler aqui que ele não cumpriu essa profecia. Olha como está, Malaquias 3. Eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos, ou Javé, Jeová, Yahvé, YHWH.
Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. E assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas justa ou em justiça. E a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Aí eu pergunto para vocês, Jesus, Yeshua, ele fez essas coisas? Outras profecias, por exemplo, reconstrução do templo, onde está escrito em Isaías 2:2, Ezequiel 37, 26 e 28. Tá a referência para vocês, tá? Obviamente o templo não foi reconstruído. Jesus não teria esta possibilidade, já que quando viveu, o segundo templo ainda existia, tá? Então o que acontece? Essa é uma das provas, porque eu vou deixar na descrição desse vídeo todas as profecias que ele não cumpriu, por isso ele não é, e ele não foi aceito como sendo o Machia ou Emanuel dos judeus, tá? Eles não aceitaram. Agora, o que vocês vão entender é o seguinte, que é algo muito mais grave acontecendo o tempo inteiro, tá? Para isso, eu quero mostrar mais uma coisa aqui para vocês. Vamos lá. Números capítulo 28. Jeová, tá? Yeshua tinha que fazer com que Yeshua, quer dizer, o Emanuel que veio através de Yeshua, ele veio sim, tá, pessoal? Ele deveria fazer com que essa oferta de Jeová, essa comida, alimento de Jeová, que está no capítulo 28 de Números, né? Tá aqui, eu tirei uma foto direto do Pentateuco para ler melhor, para vocês entenderem melhor. Olha o que diz aqui. Javé falou a Moisés dizendo: dá este mandamento aos filhos de Israel: cuidareis de me oferecer no tempo fixado a minha oferenda, pois meu alimento consiste em sacrifícios feitos pelo fogo, que me são de agradável odor. Tu lhes dirás: eis o sacrifício pelo fogo que oferecerá a Javé, cada dia 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, em holocausto perpétuos. Ou seja, eu não vou ler o restante porque depois vocês podem acompanhar como que era feito esse sacrifício diário. Então esse Yeshua deveria também restabelecer tanto o templo, ele não fez, pelo contrário, ele profetizou a derrubada dele, quanto, profetizou não, ele predisse, né? Ele viu o que ia acontecer. E ele disse que não ficaria pedra sobre pedra, não foi uma profecia, mas sim algo que ele já sabia, porque ele sim é onisciente. Então, o que acontece? Ele não o fez, ele não derrubou o templo, e ele também não fez com que Jeová voltasse a se alimentar. Se Jesus, o Yeshua, o Espírito que estava ensinando naquele tempo, fosse realmente o filho de Javé, ele teria restituído o alimento de Javé, né? Porque Javé, em Números 28, ou Jeová, Yavé, YHWH, ele não restabeleceu novamente esse sacrifício para Jeová. É mais um motivo. E vou deixar todas as profecias para vocês analisarem que ele não cumpriu essas profecias. Mas, quando ele, na ascensão dele aos céus, antes de ele
se retirar dos discípulos, ele diz o seguinte para eles: eu tenho que ir, porque vem aí o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim, né? Eu sei que isso é o que está na Bíblia, e quem conhece bem a Bíblia sabe o que estou dizendo. E esse príncipe do mundo, ele herdou o seu reino. Inclusive, em muitas passagens bíblicas você vai estar acompanhando que o Deus desse século cega o entendimento do homem. Está escrito, não é? Outras passagens, o mestre diz o seguinte: não podeis servir a dois senhores, não é? Quando a gente vai para Números capítulo 28, que eu estou aqui sempre falando o tempo inteiro, ensinando a respeito do Números 28, Números não, é 2 Coríntios capítulo 3, onde Paulo diz que aquele ministério que foi gravado com letra em pedras é o ministério da morte e da condenação. Quando chega o Espírito Interventor, ou seja, quando chega Yeshua, vamos falar da chegada de Yeshua, né? Para falar da chegada de Yeshua, a gente vai ter que falar de uma passagem bíblica que temos aqui. Peraí. João. Para a gente introduzir que João, ele reconheceu esse Espírito quando entrou em Yeshua, o Espírito de Javé. Por isso ele declara aqui nessa passagem que ele realmente é aquele Espírito de Jeová. Vamos lá. No 31. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que virdes descer o Espírito, desculpa, e sobre ele descer o Espírito, repousar, sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus, ou seja, de Javé, Jeová, YHWH. No dia seguinte, João estava outra vez ali e 2 dos seus discípulos. E vendo passar Jesus, disse: eis aí o Cordeiro de Deus. Não é? Agora, essa leitura coloca Jesus como sendo o Emanuel, o Machia de Israel. Por quê? João Batista era o profeta daquele tempo, né? E os doutores da lei, os intérpretes da lei e das profecias, estavam presentes no templo de Israel quando chegou o Yeshua. Agora eu te pergunto, por que ele não cumpriu as profecias? Por que ele não cumpriu as profecias? Vamos ver se eu acho alguma coisa aqui sobre. Por que ele não cumpriu as profecias? Bem, deixa eu ver se não está. Aqui está na declaração de Balfour. Aqui é justamente aquilo que eu já tinha mostrado para vocês. Não coloquei aqui, mas eu, para não perder a oportunidade de falar sobre isso, eu vou falar dos evangelhos. Quando eu citar, vocês vão lembrar disso, tá? O Espírito foi mostrado ali por João que ele é o Machia. E a princípio, as atitudes dele foi como sendo do Machia, do Espírito de Jeová sobre ele. Não esqueça o título: Jesus e Yeshua e os 2 seres, um espírito arcôntico e o espírito Aion, tá? Por isso, na carta de João, ele diz: maior é o que está em nós do que o que surgiu no mundo.
ou aquele que é do mundo. Tá? Ele está falando de seres, de espíritos que habitam as pessoas. Tá ok? Nessa declaração de João Batista, todo Israel ficou perplexo, esperando que realmente ele assumisse o trono, né? Só que ele não faz isso. Só que em um determinado momento, na ação desse ser, ele começa a fazer milagres e começa a ensinar diferente daquilo que se esperava dele, e ficou todo mundo perplexo. Todo mundo ficou perplexo. Ele tem poderes miraculosos. Uns diziam assim, o que ele está fazendo, né, exercendo esses poderes miraculosos? Quem é esse que está exercendo esses poderes miraculosos? Deixa eu ver se eu acho aqui na Bíblia, eu vou mostrar para vocês, tá? Quem é esse que está exercendo esses poderes miraculosos? Aí eu vou abrir aqui. João 12... 22. Mateus, capítulo 12, versículo 22. Preste atenção, tá? Pra você entender. Então lhes trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou. Passou o mudo a falar e a ver, e toda a multidão admirava-se, dizendo: é este, porventura, o filho de Davi? A pergunta era, quem que expelia e dominava demônios? Quem que fazia isso? Dos filhos de Davi? Quem? O rei Salomão. Então, Salomão que fazia isso, ele tinha poder de prender espíritos e dominar espíritos. A gente fala, não é esse, porventura, o filho de Davi? Né? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam. Eles não aceitavam. Este não expele demônio, eles diziam, esse não expele demônio, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, ele não precisava conhecer, porque ele disse, né, claramente, que ele disse claramente, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não poderá subsistir, obviamente. O que ele está dizendo? Peraí, como que o dono desse reino vai brigar contra ele mesmo? Porque eles não sabiam que Beelzebu era um dos príncipes desse mundo aqui, e se ele brigasse entre ele mesmo, estaria dividido. Aí ele diz aqui, no 26, se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Aí o mais interessante, e se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem expulso os vossos filhos? Porque isso ele mesmo serão os vossos, por isso eles serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Ou como pode, aí ele fala essa parábola, e essa parábola é onde está a chave de tudo. Para você entender a diferença do espírito arcôntico para o espírito aion. O ser arcôntico diferente do ser aion, tá? Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? Essa parábola que ele está falando aqui, ele está falando dele mesmo. O espírito que estava falando ali, o espírito aion que estava falando. Ele diz assim, como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro não amarrá-lo? Em outras traduções está manietá-lo. E então lhe saqueará a casa. Quem por mim não ajunta espalha, diz ele. Em outras traduções, eu não vou ler para não ficar muito grande, senão vai ficar grande demais. E eu não quero que o vídeo fique tão grande. A gente vai chegar aí mais ou menos próximo de meia hora de vídeo. Então, o que aconteceu aqui? O que ele está dizendo? Que o espírito aion chegou naquele corpo que estava possesso pelo espírito que veio da parte de Javé, e ele manietou, ele amarrou esse ser,
e passou a ensinar e fazer coisas extraordinárias, milagres e poderes e sabedoria extraordinária, a ponto de os próprios parentes e vizinhos ficarem alarmados e abismados com ele. Muitos diziam, mas esse daí não é o filho de Maria e de José? Sua mãe e seus irmãos não estão entre nós? De onde vem tanto poder e tanta sabedoria? Onde foi que ele estudou para ter todo esse conhecimento? Para ter tudo isso. Porque ele realmente era diferente. Mandaram chamar a mãe e os irmãos. Quando eles ficaram sabendo, correram para o amarrar. Quando eles chegaram, disseram, a tua mãe e teus irmãos estão aí fora, quer ver-te. Aí ele não reconhece como mãe e irmãos dele, disse, não, minha mãe e meus irmãos são aquele que faz a vontade do meu pai. Bom, voltando, por que foi então que a Igreja Católica introduziu alguém como sendo o Cristo de Israel, sendo que os judeus rejeitaram? É simples, tá? Depois que o Espírito Interventor manieta, fica anulado ele como Cristo, inclusive João Batista morre. Eles dizem que João Batista morreu porque Siloé pediu a cabeça de João Batista numa bandeja. Isso aí é uma história criada, né? É uma história inventada aí para esconder o real sentido, porque o profeta que profetizasse sua profecia não se cumprisse, ele era morto. Foi o que aconteceu com o coitado do João Batista, né? Infelizmente. Os romanos pegaram e introduziram posteriormente Jesus e o fez ser adorado como um homem na cruz, e as pessoas hoje o adoram como um homem da cruz. Só que em tudo isso existe um governo espiritual desse mesmo ser arcôntico que não pôde operar naquela época, foi manietado pelo Espírito Interventor. Esse Espírito que interviu, que interceptou o Espírito que veio para destruir, pisar as nações com vara de ferro, ele foi manietado, não conseguiu fazer, mas posteriormente ele começou a atuar novamente para, agora nos últimos tempos, ele poder realizar aquilo que está escrito a respeito dele. E os judeus eles esperam até hoje esse Machia, essas profecias se cumprirem. E quem está ajudando eles nessa empleitada? Tá? Existe duas bestas. Vou mostrar para vocês aqui agora. Nós vemos aqui o seguinte, o Papa e os soldados de Hitler. Tá? O Papa e os soldados de Hitler. Vemos aqui o seguinte, há uma grande desculpa. Por exemplo, a igreja apoia Hitler por medo do comunismo. Isso não é verdade. Tá ok? Isso não é verdade. 6 milhões de judeus foram assassinados nos campos de concentração. Vamos para a próxima imagem. Está aqui Hitler associado à Igreja Romana. Agora, o que eu vou mostrar para vocês nessa carta? Nessa carta que eu vou mostrar para vocês, é que é onde está o grande segredo, e vocês vão entender muita coisa. Vocês vão entender tudo. Tá ok? Hitler matou todo aquele povo lá. Foi maldade de Hitler? Ou Hitler era só um agente dos próprios interessados de que os judeus fossem para a Palestina, dividir a Palestina? Vamos ler a carta? Vamos ler a carta. Agora vocês vão entender tudo. Declaração de Balfour é uma carta de 2 de novembro de 1917 do então secretário britânico dos Assuntos Estrangeiros, Arthur James Balfour, dirigida ao barão Rothschild, líder da comunidade judaica do Reino Unido. Líder da comunidade judaica do Reino Unido, para ser transmitida à Federação da Sionista da Grã-Bretanha. Lembre desse nome, Federação Sionista da Grã-Bretanha. A carta se refere à intenção do governo britânico de
facilitar o estabelecimento do lar nacional dos judeus na Palestina, caso a Inglaterra conseguisse derrotar o Império Otomano, que, até então, dominava aquela região. Prestem atenção, ok, pessoal? A carta foi escrita usando nos seguintes termos. Caro Lord Rothschild, tenho o grande prazer de endereçar a Vossa Senhoria, em nome do governo de Sua Majestade, a seguinte declaração de simpatia quanto às aspirações sionistas. Isso já era uma aspiração sionista, tá ok? Guarde esse nome, sionismo, tá? Declaração submetida ao gabinete e por ele aprovada. O governo de Sua Majestade encara fervorosamente o estabelecimento na Palestina de um lar nacional para o povo judeu e empregará todos os seus esforços no sentido de facilitar a realização desse objetivo, entendendo-se claramente que nada será feito que possa atentar contra os direitos civis e religiosos das coletividades não judaicas existentes na Palestina, nem contra os direitos e os estatutos políticos de que gozam os judeus em qualquer outro país. Desde já, declaro-me extremamente grato a Vossa Senhoria pela gentileza de encaminhar esta declaração ao conhecimento da Federação Sionista. Arthur James Balfour. Desculpa. Veja só, pessoal. A Segunda Guerra Mundial foi depois disso aí. Isso aí é 1917. A Segunda Guerra Mundial foi depois disso aí. Eles já estavam arquitetando e fazendo de tudo para que eles conseguissem dividir a Palestina, para que Israel tivesse um lar. Então, o que foi que eles fizeram? Usaram regra de 3, a ordem através do caos. Como que eles iriam convencer todas as nações do mundo a aceitar dividir a Palestina? Porque para eles dividirem a Palestina e não ter uma guerra terrível, ele teria que convencer as nações, comover as nações, para poder eles, juntas as nações, aceitar a assinatura do decreto que foi Oswaldo Aranha, um maçom brasileiro, que assinou a declaração para que Israel voltasse a ser nação em 1945 a 1947. O que foi que eles fizeram? Eles utilizaram quem? Eles utilizaram Hitler. Eles utilizaram Hitler. Então, o que foi que Hitler se tornou? Ele se tornou um cara que cometeu um massacre contra os judeus. E esse massacre da Segunda Guerra Mundial contra os judeus foi uma coisa inimaginável, um holocausto terrível, e comoveu todas as nações do mundo. E todos estavam favoráveis agora para estabelecer um lar para os judeus. Quem fez isso? Os Rothschilds, os banqueiros. O homem do escudo vermelho que trabalha com ocultismo. Que espírito eles servem? Bom, é aquele espírito mesmo que estava sobre Yeshua. Aquele ser, o mentor por trás, que foi manietado lá atrás. Ele, depois que o mestre sai, o espírito interventor sai daquele corpo, quem entra em cena? O príncipe do mundo, que domina tudo no mundo e tem os seus aliados para fazer tudo isso, fazer voltar o seu Estado de Israel, e agora juntando todas as religiões do mundo, levando a adorar Israel, a voltar-se para Israel e ter a Israel como sendo
o foco de todas as coisas no mundo espiritual. Para você que tem acesso a essa primeira informação, é chocante, mas esse é um fato. Eles usaram regra de 3 para fazer com que Israel voltasse à Palestina. Agora, o que você tem que entender? Nós já estamos chegando a 30 minutos de vídeo. É que se você não souber a quem está servindo, quando chegar no Mateus 7:21, você vai dizer: mestre, eu profetizei no teu nome, eu fiz milagre no teu nome, eu expeli demônio no teu nome. E ele dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é praticar a iniquidade? É justamente fazer a vontade do iníquo, que é esse que domina o mundo, que está reinando sobre o mundo, porque as pessoas estão indo servir a um ser crucificado e não ao Espírito. O Espírito interventor que deixou a verdade é a verdade que liberta, não é a carne. A carne e o sangue para nada aproveita, mas as pessoas estão adorando a carne e o corpo humano, ao invés de observar os ensinamentos daquele que esteve naquela carne, que amanietou o espírito do anti-Messias naquela carne, do anticristo. Os termos não são aplicáveis. O espírito interventor é a maneira mais lógica para se aplicar ao espírito que atuou, o espírito Aion, o espírito Aion do pleroma. Depois vocês pesquisem o que significa espírito Aion, o espírito do pleroma. Por isso que João diz: maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. O que está no mundo está aí governando as nações e querem fazer com que o mundo se torne uma só tribo, para governar sobre todos eles com vara de ferro. E aí é onde vai entrar os caixões da fema, a destruição. O que Hitler fez não vai ser nada comparado à redução de toda essa população para 500 milhões. Tá ok? É o intuito deles agora. Como o vídeo ficou muito grande, já com 31 minutos eu não queria, no próximo vídeo eu vou estar explanando coisas semelhantes a esse assunto. Inscreva-se no canal, divulgue ao máximo que você puder para que outras pessoas tenham acesso a isso. Eu vou deixar na descrição do vídeo as profecias que não foram cumpridas por Yeshua, ou Jesus, para vocês entenderem que o espírito interventor manietou o espírito de Javé, tá? E ensinou a verdade, que é o evangelho. Quando eu digo para vocês evangelho é só aquilo que saiu da boca dele. Tem toda uma Bíblia, mas só existe um evangelho, aquilo que saiu da boca do mestre, tá ok? Depois eu vou falar mais sobre isso, porque senão o vídeo vai ficar grande demais. Aí eu vou estar falando mais sobre o evangelho, o que é evangelho, qual o caráter do evangelho, como saber quem é o pai através do caráter do filho. Eu já fiz outros vídeos, tem aí, procure no meu canal, que tem outros vídeos, como identificar o verdadeiro pai pelo caráter do filho, como identificar o pai só pelo filho, pelo caráter do filho. Um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo.